Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou Akira Goto e hoje estamos começando uma série de 4 vídeos respondendo 4 perguntas com o nosso célebre convidado, Cláudio Rocha. Eu confesso que eu estou nervoso. Eu também. Apresentando aqui esse vídeo com o Cláudio, e é aquilo que eu comentei, eu tenho essa mania de olhar para baixo sempre nos vídeos, eu tenho que perder essa mania, mas eu não consigo, eu tô tentando, eu tô trabalhando para isso. Para cima, para compensar, eu fico olhando para cima, tá bom? Ah, então beleza, fechadíssimo. E estamos aqui com o Cláudio Rocha. Cláudio, fala um pouquinho de você, se apresenta para os telespectadores. Então, eu sou tipógrafo, que é uma profissão muito antiga, né, que a gente está conectando com esse momento da tipografia digital dentro de uma perspectiva contemporânea, né? Então, eu faço pesquisa nessa área, dou aula, publico, sou editor da Tupografia junto com o Tony Di Marco, tenho uma oficina tipográfica, onde a gente trabalha com tipos de madeira e de metal, linotipos, coisas que estão mais para Gutenberg do que para Steve Jobs. Mas a gente consegue tirar disso a essência, que todo esse conhecimento, os princípios da comunicação escrita são uma herança desse universo da tipografia nesses últimos séculos. Então é muito legal saber que esse conhecimento é útil e está interessando cada vez mais estudantes e profissionais da área de comunicação visual. A gente dá cursos também, né? Eu sou professor nessa área. Então, mais ou menos é isso. Em pouco mais de 30 anos, eu tenho me dedicado a esse assunto. Bacana, Cláudio. E começando com essa série de vídeos, começando com a pergunta do Andrei, do Espírito Santo. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo. Gostaria de saber se é válido para um designer de marcas ter seu próprio estilo para criar marcas, se especializar em um determinado nicho de clientes, ou é mais valoroso para o designer fazer marcas das mais variadas características e para qualquer nicho de clientes? O ponto é, qual o melhor caminho para o designer de marcas de acordo com essas considerações? Ok. Primeira coisa, quando a gente fala designer de marcas, né, é uma coisa especializada dentro de uma outra especialização no design gráfico. A gente tem, né, designer editorial, designer para web, designer de comunicação visual. São áreas onde você tem um nível de especialização se contrapondo a um nível de, vamos dizer assim, de generalização. É um generalista ou um especialista. Né? Antes de mais nada, a gente tem que pensar no designer como um desenhista comercial, que é uma área onde a gente domina uma linguagem, domina uma técnica e é aplicada a uma área importante da economia. Né? A comunicação visual aplicada, né, em várias áreas. No caso da criação de marcas, é uma atividade fundamental, porque a gente está tratando de empresas com, né, áreas de atuação em segmentos específicos. E aí a gente entra na questão do nicho. Né? A gente encarar a atitude, né, a postura do designer perante determinados segmentos do design gráfico e da economia como um todo. Por exemplo, você pensar numa área de cosméticos, você tem um cliente na área de tintas, né, pintura imobiliária, assim por diante. Não dá para a gente se especializar demais, porque não é a mesma dinâmica. Por exemplo, vamos pensar no médico. Ele estudou, fez faculdade, teve uma noção geral, ele poderia vir a ser também um clínico geral. Sim. Mas ele vai se especializar, por exemplo, em ortopedia. Dentro da ortopedia, ele pode se tornar um grande especialista em joelho, aplicado à medicina esportiva. Né? No caso do design, você não pode, você vai estudar tudo, você vai falar assim, eu vou ser só desenhista de marcas. Que já é uma coisa assim, a dinâmica do mercado não é assim. Por exemplo, você vai tratar com problema no joelho, vai lá no ortopedista, você fala assim, pô, aproveita, eu tô com um problema aqui no ouvido, no meu olho, meu óculos, você pode resolver isso para mim também? Não dá, né? O cara vai te indicar um outro especialista. Sim. Mas se você é um autônomo ou trabalha numa agência, se ele tem um problema de comunicação, tem que rever a marca dele, redesenhar. Mas ele precisa
rever também a comunicação dele num folheto. Uma coisa, você fala, não, você vai procurar um cara especialista em folheto. Não tem isso, né? É uma dinâmica que entra um pouco mais nas condições dessa atuação como alguém que vai traduzir visualmente uma necessidade de comunicação. Especificamente na marca, né? A gente vai ter que resolver de acordo com as nossas ferramentas, né, disponíveis, o nosso conhecimento, e se a gente atua dentro de uma agência ou como autônomo. Você vai criar, se você trabalha muito para um segmento de moda, por exemplo, dentro daquele universo você vai ficar conhecido. Possivelmente outros clientes vão vir por causa da sua atuação como designer de marcas para grifes, né? Então tem alguns, por exemplo, o Rafik Farah, ele ficou durante muito tempo trabalhando nessa área. Então, o portfólio dele é resultado do quê? Da atuação comercial dele nesse segmento. Ele vai transferindo esse conhecimento, essa notoriedade, vem em função disso. Por exemplo, Victor Burton, ele é especializado em design editorial. Dificilmente ele vai fazer embalagem, porque ele se organizou para isso. Ele tem uma equipe, está estruturado. Então, a agência não pode falar, eu sou uma agência que vai fazer determinadas marcas para determinados segmentos. Mas se você tem uma agência voltada para isso, possivelmente você não vai querer se especializar em web design, por exemplo. Se não, se quiser, você vai ter que contratar alguém, dominar, né, todo esse conhecimento. Então não dá para a gente pensar num nicho de clientes. É possível que em decorrência do seu portfólio... Né? É meio que assim, quase fazendo esse paralelo com a medicina, é um caminho inverso. Você por um acaso você vai angariando clientes num determinado nicho, vai te especializando naquela área. Não acontece com frequência. E que é diferente do médico, que não, eu vou me decidir especializar no ortopedia de joelho, para depois angariar clientes para isso, na área esportiva, no caso, né? Mas E como você deu esse exemplo vou me especializar em design de marcas. Um cara especialista em folheto. Você vê que esse movimento é natural ou você vê ainda um certo ruído nisso? Quando a gente fala, por exemplo, até citar um exemplo ao contrário, que existem essas grandes agências de publicidade e por acaso assim, por um acaso eu coloco a sua marca no meio do job. É meio que assim, existe também esse outro lado da banalização. Você vê isso como algo natural ou algo que infelizmente acontece? Eu acho que está mudando bastante, viu? Porque a questão do branding, né? Entender o problema do cliente de uma maneira mais ampla, mudou historicamente. Antes você tinha a agência de propaganda que queria vender o quê? Mídia, anúncio, era a grande fonte de renda deles. Agora, aí eles tinham, por acaso, um designer, alguém que fazia o que eles chamavam de no media. Era até uma forma, assim, um pouco preconceituosa. O interesse estava na mídia, porque era um dinheiro grande que vinha. Sim. Então, a estrutura comercial tratava o cliente dessa maneira. Hoje em dia não, com o branding a lógica, a abordagem é muito mais evoluída, tem muito mais sentido claro que você entende a marca como um todo e não tem que atuar necessariamente em todas as áreas de comunicação necessárias, como web design, como a parte de divulgação, promoção de vendas, etc. Ou embalagem, que é uma outra especialização. Então é possível a gente se especializar, mas dentro de uma visão geral, dentro de uma abordagem completa, né? Que é o branding, que é a gestão da marca. Né? E quando você fala especificamente da marca ou do logotipo, ou de uma embalagem, você não consegue, com essas ferramentas, transmitir toda a personalidade da marca. Depende da comunicação, depende de outras formas de atuação, de outras ferramentas, para que a ideia da marca seja transmitida de maneira completa. Uma coisa complementa a outra. Não precisa transferir toda a carga, toda a responsabilidade de transmitir a ideia da marca através de um logotipo, né? É possível você integrar isso. O branding propôs isso, e essa lógica de agência de propaganda, agência de design não é mais como era. Então acho que está evoluindo, o mercado está evoluindo principalmente porque
o cliente evoluiu, né? O mercado evoluiu. E a resposta dos profissionais de comunicação, seja propaganda, seja design, teve que acompanhar isso. É uma relação meio que simbiótica entre cliente e designer, no caso, assim, comunicadores. Essa sinergia é necessária. E que vai acontecendo às vezes de forma natural ou nunca vai a gente nunca vai entrar num ritmo como a medicina é hoje, assim, que é eu tenho as especializações, depois vai acontecendo a procura por essas especializações, meio que vai acontecendo de forma natural. Acho que em função dessa trajetória de um designer ou de uma agência que tenha uma atuação mais específica numa determinada área, né, como moda. Esse que é o programa gravado sem corte, sem nada. Deu um pequeno probleminha aqui na luz, mas a gente vai continuar assim mesmo, porque tá dando para ver a gente aqui. Tá enxergando, então tá bom. Enxergando, então tá bom. E nesse sentido, Andrei, eu acho que a grande mensagem aqui é você não se preocupar tanto nessa parte de se especializar no nicho de clientes, mas que isso vai acontecer de forma natural. As pessoas vão te procurar. E assim, ao mesmo tempo eu vejo que na sua pergunta, complementando o que o Cláudio comentou, é que isso vai acontecer de forma natural e você estar atento aos clientes, perfil de clientes que você está angariando, para conseguir começar a poder dizer que você é especializado num tipo de nicho. Bom, gente, é isso. E nós estamos com o Cláudio, junto com o Cláudio, com o intuito de montarmos um curso que se chama do tipo ao logotipo. E nessa situação, a proposta desse curso não é ser um curso, mas sim um percurso. Explica um pouquinho, Cláudio. Qual é a ideia desse curso, falando dessa trajetória do tipo, da tipografia ao logotipo? Então, a gente, nesse tempo todo estudando tipografia, se preocupa em olhar para a tipografia de acordo com as aplicações, da maneira como ela é colocada, como ela é utilizada. E no caso específico de logotipo, a preocupação em personalizar a mensagem, no caso o nome de uma empresa ou o nome de um produto, leva a uma busca máxima, né, de atributos que confirmem essa responsabilidade de, através de uma palavra, de um nome, traduzir uma personalidade, traduzir uma série de conceitos e atributos, né? Então, é muito enriquecedor, é muito gratificante olhar para a parte técnica de detalhes de construção e mudanças de uma fonte ou a criação de um logotipo específico, resolvendo soluções de design. Então, o desenho com olhar também para a atuação, o mercado onde esse desenho vai atuar. Né? Em resumo, é a tipografia aplicada em sua essência. Ah, bacana, muito bacana. E caso você esteja interessado, a gente vai estar disponibilizando aqui embaixo um link para que você receba mais informações detalhadas sobre o curso, sobre a proposta do curso, conteúdo. E nos vemos em breve. Até mais!